A gente sabe que viver em ambiente, muitas vezes, nos coloca em situações nada fáceis quando o assunto é relacionamento. Agora, tu imagina um relacionamento amoroso, né? Que você tem que viver bem, você tem que ter aquele sentimento de amor e, de repente, você descobre dentro de casa que nem amizade tem. Nossa, isso é complicado, hein? Tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Silvina. A Silvina, que é psicóloga e veio hoje conversar com a gente sobre esse assunto. É um assunto que poderia ser fácil, mas quando se diz respeito a duas pessoas, se torna tão complicado, né, Silvina? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda. Obrigada. Falar de relacionamento é sempre... Poderia ser até fácil, mas se torna um pouco complicado, né? Bem complicado, porque quando se trata do assunto relacionamento, são duas pessoas distintas, com contextos sociais, relacionamentos que vem trazendo ao longo dos anos, são perspectivas familiares que nós trazemos juntos. Então, quando o assunto relacionamento ele entra em vigor, precisa ser tomado em questão as seguintes normativas, que são pessoas que precisam ser acolhidas nos seus ambientes sociais, e muitas vezes esses ambientes sociais não são aceitáveis, Vanusa. E muitas vezes entra em questão as nossas próprias crenças pessoais, as nossas crenças de vida, aquilo que nós temos arraigado em nós desde a nossa concepção, porque nós somos seres formados desde o início da nossa geração. E isso vem trazendo muita carga pessoal. E quando a gente entra num relacionamento, a gente leva isso junto. E a questão relacionamento, ela é um assunto extremamente delicado. Como psicóloga clínica, dá pra gente colocar um pouco mais do que a emoção, mas sim algo que fica ali enraizado, que você pode trazer de uma infância, que você pode chegar numa fase adulta e colocar na prática tudo aquilo que você via, que você observava. Isso pode envolver também na hora de você manter um relacionamento a dois? Sim, Vanusa, com certeza. O ponto principal é esse. Nós somos pessoas formadas num ambiente familiar. A nossa estrutura familiar, ela nos levará ao longo da vida, todas as nossas fases de desenvolvimento, nós levaremos em conta a nossa família, nós levaremos a história da nossa família juntos, a nossa concepção, a nossa formação pessoal, o modo como nosso pai tratava a nossa mãe tratava o nosso pai, como os nossos irmãos se relacionavam, como eu me relaciono com o outro. Então, estas perspectivas, elas levam para a família, levam para os relacionamentos futuros. Querendo ou não, eu sou fruto de um ambiente familiar. E eu, como fruto de um ambiente familiar, eu vou levar essa minha estrutura pessoal para a sociedade. E o meu relacionamento será o fruto daquilo que eu me tornei. Quer dizer, se você vive dentro de um ambiente, por exemplo, a criança vive dentro de um ambiente onde o pai e a mãe mantêm sempre brigas, reclamações, dúvidas, insegurança, desrespeito, essa criança ela pode entrar em duas situações na fase adulta, ou respeitar muito ou deixar de respeitar tanto. Exatamente, Vanusa, ela pode entrar nesses dois conflitos, até ela se encontrar como pessoa, como sujeito, e encontrar a sua própria perspectiva de sujeito no mundo. Essa própria perspectiva vai determinar o sujeito que ela se tornará. Ou um sujeito ponderado, que terá um equilíbrio no seu contexto, tanto na fase de respeitar um pouco, às vezes nem tanto, porque eu também tenho minhas vontades, eu também tenho os meus desejos. Aí vem os conflitos com o seu jeito de ser, Exatamente. Com o seu caráter, com a sua personalidade que você levou até aquele momento. Exatamente. Nossa. Esses conflitos pessoais, eles são extremamente relevantes, porque nós somos sujeitos formados por construtos. Nós somos sujeitos sociais. Nosso primeiro contato social foi com a nossa família. Nosso segundo contato social foi com a escola. E nosso terceiro contato social é com o mundo. Mercado de trabalho, com o namorado, com o esposo e futuramente com os filhos. E aquela pessoa que eu me tornei vai determinar o tipo de relacionamento que eu vou ter. As minhas crenças pessoais vão determinar as minhas formas de viver no mundo. Então podemos dizer que quando você chega numa relação
que existem muitos conflitos ao ponto de você dizer eu não consigo me sair dessa situação, é porque já está enraizado ali, já está ali a raiz pura? Sim, nós temos crenças que são chamadas na psicologia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, nós costumamos chamar de crenças centrais, que são as nossas crenças de vida, o modo como eu me manifesto no mundo e eu crio situações para me sobreviver nesse mundo com essas minhas crenças. Tem pessoas que têm um padrão de rigidez, que são pessoas mais duras, mais firmes, e já tem outras pessoas que são mais sensíveis, mais frágeis, são pessoas que são mais dominadas do que dominantes. Por isso que nós temos pessoas com perfis sociais totalmente diferentes, porque numa mesma família nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquela que vai ser a boazinha e nós temos aquela que vai ser a cruel. Nossa, eita! Agora me fala assim, nessa época a gente conseguiu descobrir pessoas que colocaram para fora o que costumavam, digamos que, esconder. Que é aquele relacionamento que eu amo, mas de repente parece que a amizade está indo embora. É aquela história do você se relaciona uma vida inteira e quando se separa é que você conhece verdadeiramente a pessoa que estava do seu lado. E hoje a história está sendo o contrário. Dentro de casa, por causa dessa situação, você já consegue observar isso com uma certa clareza, né? Com certeza. Mais presente mesmo vivendo junto. Sim. E como é que a gente consegue driblar e ao mesmo tempo entender o outro lado e o outro lado entender a parceira e ambos? Primeiramente, Vanusa, a pessoa que está envolvida no seu relacionamento, ela tem que se perceber, se conhecer, participar de um processo de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu me permito conhecer o outro. Se eu ficar só querendo conhecer o outro, também não é válido, porque nós somos sujeitos únicos. E como sujeitos únicos, nós somos detentores do nosso bem viver. E eu quero viver bem, então eu tenho que me conhecer também. Eu não posso ficar na margem só de conhecer o outro, de perceber o outro sempre em primeiro lugar. Eu tenho que estar em primeiro lugar, eu preciso me conhecer, me respeitar, para me poder também dar respeito ao outro, respeitar o espaço do outro. Se revelar, né? Não ficar com essa história de você esconder o que você é para o outro, porque uma hora a máscara vai cair. Isso, exatamente. Não tem como você passar uma vida inteira agradando o outro sem se mostrar. O certo é, mostre quem tu és, da melhor forma possível, e se tiver algum problema, essa pessoa pode pedir ajuda. Pode sim. As pessoas, elas, na sua grande maioria, nós, é uma característica humana, muitas vezes por conta dos nossos padrões familiares ou da nossa própria estrutura cognitiva, nós nos limitamos. Nós deixamos de viver algo com medo, receio, vergonha, com medo de críticas, sem perceber que muitas vezes a gente deixa de ser feliz e esquecendo que a vida passa tão rápido. E aí quando a gente fala de relacionamento amoroso, quando a gente fala de relacionamentos até dentro de casa com a família e com o parceiro, vem aí se preocupar muito com a questão da amizade. É o que vai ficar no final de tudo. É. Então, a amizade, ela tem que ser o padrão de tudo, porque tudo inicia na amizade. O flerte, ele começa na amizade. As verdades são importantes dentro do relacionamento amoroso para que fique a amizade constante. Não é? Porque às vezes quando a gente fala de amizade dentro de um relacionamento, é porque o amor acabou, ao contrário, né? O amor está mais presente do que nunca quando existe confiança, cumplicidade, quando você revela seus problemas. Sim, é porque existe um pseudo-pensamento de que amor é só o erotismo. E o amor ele não é só o erotismo, o amor ele é todo um construto. É amizade, é respeito, é aceitação, é a valorização do outro, é conhecer o outro, perceber as limitações do outro, para você também se encontrar dentro desse espaço. Muito bom. Tem mais dicas aí para passar para quem está em casa agora, vivendo esse momento tão difícil, relacionamentos que muitas vezes se acabam, vão e voltam, e o sentimento ainda permanece, mas fica uma relação meio que bagunçada, né? A dica principal seria, como eu já falei,
procure se autoconhecer. Se você tiver com dificuldades, procure ajuda. Tem ajuda profissional, capacitada para ajudar você, entendeu? Então, não fique limitado pensando que você não tem sorte, como a maioria diz, que você não vai conseguir ter um relacionamento saudável, sendo que você, com certeza, você é capaz sim de ter um relacionamento saudável. A dica principal é se conheça, para você aprender a conhecer, amar e respeitar o outro. Muito bom, que maravilha. Foi um prazer lhe receber aqui. Quem quiser visitar seu Instagram, quiser saber um pouco mais, falar sobre esses assuntos, como é que faz? Meu Instagram é Silvina. Meu WhatsApp, vocês podem anotar, é 88539324. Muito bom, ela é logo preparada. Manda tudo de uma vez. Muito obrigada, tá? Tá, Foi obrigada. muito bom conversar com você.